Graça e paz, amados, que Deus abençoe a sua vida, sua história, seu ministério e toda a sua família de uma maneira grandiosa, em nome do Senhor Jesus. E abra sua Bíblia comigo, e se não é inscrito no canal, que se inscreva, se já é inscrito, então que venha se preparar para uma palavra de Deus, para a glória do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 10, 1 Samuel capítulo 16, versículo 10, que diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e ungiu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Esse texto ele é conhecido, a chamada de Davi, a chamada desse jovem, desse homem de Deus. Nós vemos aqui algo interessante acerca de Davi. O reino estava ali, tinha acabado de ser tomado, de ser tirado das mãos do primeiro rei de Israel, cujo nome é Saul. Saul ele decidiu não se arrepender. Saul ele decidiu justificar os erros dele. E por conta disso foi arrancado, foi tirado dele aquilo que tinha sido dado por Deus, o reino de Israel. Então aqui o Senhor ele escolhe um outro rei. Ele escolhe aqui uma outra pessoa para dar seguimento, para dar prosseguimento aqui na obra dele, no reino de Israel. Então ele fala para Samuel ir a Belém com o vaso, com o chifre cheio de azeite, porque ele iria ungir um rei, ele iria ungir um homem para se tornar o rei de Israel, o rei de todo o Israel. Então aqui ele se encontra na casa de Jessé, o belemita, e Jessé mostra para ele os filhos dele. Jessé mostra os filhos que ele tem para Samuel saber qual é de fato o filho que é escolhido por Deus, que é escolhido a dedo pelo Senhor para tomar ali o prosseguimento no reinado de Israel. E os jovens estão passando e Samuel vê que nenhum deles o Senhor o tem escolhido. E Samuel pergunta: acabou-se os jovens? Acabou os mancebos? E Jessé vira para ele e fala este versículo aqui, versículo de número 11. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E essas são as características de Davi. Ele era ruivo, de boa presença. Esse é o rei Davi. Jessé diz que ele estava apacentando as ovelhas. Aqui é algo interessante, porque o que nós podemos aprender com esse jovem Davi? Davi ele estava ali fazendo certo. Davi ele não estava preocupado em ser visto. Ele não estava preocupado em ser visto pelo rei. Quer dizer, ser visto pelo profeta Samuel. Ele não estava preocupado em ser
em ser visto. Ele não estava ali sendo visto, igual os irmãos dele estavam sendo vistos. Não, ele estava fazendo a parte dele. Ele estava cuidando das ovelhas. Ele estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Amém? Então aqui já é um sinal de alguém que tem uma chamada. A pessoa, ela faz ali, ela se preocupa em fazer, em executar apenas o que ela tem que fazer, apenas o que ela faz, ela importa, ela faz bem aquilo que ela tem para fazer. Amém? Ela não deixa de fazer o que ela tem para fazer porque ela quer fazer algo maior do que o que ela está fazendo. Não, ela faz primeiramente o que ela tem que fazer para depois ela pular e ser chamada para fazer algo maior. Amém? Então aqui Davi ele é chamado. Samuel diz: chama ele, porque nós não nos assentaremos até que ele venha. Então Davi chegou e ele foi ungido rei de Israel. Olha o que o versículo 13 diz: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? A partir daquele dia, Davi, o Espírito de Deus, se apoderou de Davi. Tomou posse, estava com Davi. O Espírito de Deus estava envolvendo a vida desse jovem. Esse jovem, ele pastoreava ovelhas, esse jovem fazia outra coisa, só que aqui ele recebeu aqui uma direção, um direcionamento. Ele foi ungido por Deus no tempo certo, na hora certa. Ou seja, as coisas aqui aconteceram na maneira correta, no tempo certo, na vida de Davi. Nós podemos aprender aqui com Davi que não podemos ser ansiosos. Davi não tinha, eu creio que, ansiedade para ser rei, porque se ele tivesse ansiedade, ele não teria sido chamado. Se Davi tivesse ansiedade para ser rei, ele já estaria lá de uma vez. Ele não seria chamado ali, não. Ele já estaria lá qual que é o nome da palavra, meu Deus? Ele, pela vontade própria dele, ele já estaria ali, ele já iria se manifestar e falar: não, eu estou aqui também. Não, mas ele decidiu ficar tranquilo, não ser ansioso, porque ele sabia que as coisas acontecem na vida de quem coloca o controle na mão de Deus é no tempo de Deus, é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Então Davi, ele obedecia isso, Davi, ele sabia disso, Davi, ele vivia isso. É por isso que o azeite foi derramado sobre a cabeça de Davi na hora certa, no tempo certo, e o Espírito de Deus se apoderou desse jovem. Amém? Então é isso que podemos aprender com a vida desse jovem também. Várias outras coisas, mas é isso que podemos aprender também. Não ser ansioso, esperar o tempo certo de Deus, que as coisas vão acontecer da maneira certa para quem coloca o controle nas mãos de Deus. Para quem coloca o controle nas mãos do Altíssimo. Não ficar querendo aparecer é mais uma coisa que aprendemos com a vida desse jovem. Que faz as coisas certas e não preocupa em ficar sendo visto, não tem essa preocupação de ser visto. Se eu não ser visto, eu não quero. Não, Davi não era assim. Quem não se preocupa em ficar sendo visto, recebe uma chamada grandiosa, recebe ali um prêmio. Davi recebeu o reinado. Ele não estava preocupado em ser visto, ele recebeu o reinado. Que venhamos aprender e ser pessoas cada vez mais dedicadas à palavra. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.